Olá, meus irmãos. Hoje vamos mais um estudo do livro Vitória sobre a Depressão. E o tema de hoje é rancor. Esse vírus que destrói aos poucos os corações e as emoções dos seres humanos. Quando acontece algo que não gostamos, se permanecermos com esse sentimento negativo, isso gera rancor. Esse rancor, ele se autoalimenta. Começamos com essa animosidade e de repente se desenvolve em nos alegrarmos com o sofrimento do próximo, desejando que ele se machuque, que ele sinta aquilo que você sentiu. Você se alegra com o sofrimento dele e se desenvolve esse rancor ao ponto de se tornar ódio e o desenvolvimento do sentimento de vingança. O rancor é muito perigoso. Destrói o corpo físico, porque a alma padece desse sentimento negativo. Você fica carregado, lameado, a sua alma fica coberta de uma lama espessa de dor, que isso reflete no corpo físico. Você pode reparar, aqueles que guardam rancor sofrem com muita frequência dos males do coração, problemas de pressão, enxaquecas, dores de cabeça. Mas por que isso ocasiona? Por que é rancor? Simples. Porque quando acontece algo na nossa vida e atinge nosso pedestal do orgulho, do egoísmo, da vaidade, isso não aceitamos. Criamos automaticamente uma defesa. Então se faz necessário a internalização, olharmos com calma, com paciência a situação, tentando ter um olhar amoroso para conosco e para aquele que ocasionou a situação. Temos que analisar o lado positivo, o lado bom. Por que eu senti aquela situação? Será que ele teve realmente a intenção? E mesmo que se teve, olha que coisa benévola, divina de Deus, que proporciona aquela situação para você se tornar melhor. O grande remédio do rancor é o perdão sincero, dócil. Enquanto não perdoarmos de coração, não iremos nos desvencilhar. Ficamos atrelados a esses irmãos por eras de dor. Então, quando pedimos perdão, sincero do coração, aliviamos essa carga. Não deixamos que essa energia negativa nos apodere. Pode perceber que às vezes, quando encarnamos, não sentimos, não sabemos explicar, mas nos deparamos com certas pessoas, até mesmo dentro das nossas famílias, uma certa animosidade. É como o dito popular diz assim: meu santo não bate com o dele. Nós não conseguimos explicar, mas não vamos muito com essa pessoa, com o bem-estar dela, quanto mais distante, melhor. Significa que tivemos as nossas dificuldades, um ou outro, ambos, acabou ofendendo ou machucando muito o próximo, e não perdoamos, mantendo esse rancor. Aí vamos para o plano espiritual, mantendo esse rancor, padecendo misérias por longo tempo. E quando finalmente aceitamos a oportunidade de reparar
a oportunidade de perdoar, de conviver, para existir e consolidar esse perdão, nós recuamos. Não se iludem, meus irmãos. Por mais que você trabalhe o tempo todo na caridade, se você mantém esse sentimento de rancor, você vai para o umbral e vai padecer por essa dor. Porque a caridade, a verdadeira caridade, ela é aliada do perdão. Como diz Kardec, a caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se você não perdoa, não é caridade, não na sua plenitude, falta o perdão. Não confundamos o perdão também com a confiança. Confiar leva-se tempo. E é fácil você perder a confiança por um erro. É difícil, mais ainda, perceber que os erros é um reflexo da enfermidade da alma, que precisa ser curada. E para curar a nossa própria alma, precisamos exercitar esse perdão. Senão a gente alimenta o rancor. Aí a nossa vida vira um turbilhão de ódio. Como ficamos estressados com facilidade e de repente começamos, através desse rancor, estender esse estresse, esse rancor às outras pessoas, que muitas das vezes não tem ligação nenhuma com a situação, mas que acabamos nos tornando intolerantes demais com as imperfeições do próximo, alimentando o rancor através de rancor com uma ou muitas pessoas. E muitas dessas situações elas não sentem a mesma coisa. E mesmo que sintam, o importante é você se curar. Você precisa se curar para poder curar o próximo. Você precisa estar bem. É como se para o médico curar as pessoas, atendê-las, ele precisa passar muito tempo estudando, se preparando. E para isso você precisa se preparar a sua alma para a tarefa da caridade. Quer dizer que eu só posso fazer a caridade quando está totalmente curado da alma? Não necessariamente. Você precisa trabalhar na caridade e nesse processo de trabalhar você vai se deparar com várias situações que vai apontar para ti mesmo. E é nessas situações que você vai refletir. Poxa, aquele irmão sofreu tanto, guardou tanto ódio e rancor, e mesmo assim ele não aceita o perdão e continua sofrendo. E de repente você vai ver, olha, o outro padeceu por situação pior ainda, mas perdoa de coração e está bem, está feliz, faz a oração por ele e pelos próximos. Pede auxílio dos bons espíritos. E você vai se deparar com essas situações e vai pensar na sua própria vida. Muitas das vezes passa-se tempo, reencarnações, e você vai parar para perceber em algum momento que esqueceu até o motivo desse rancor. Coisa besta, por muitas das vezes, uma fala qualquer, um item, um objeto, uma atitude, e você esquece de amar. Você prefere continuar infringindo as leis do amor que Deus colocou no universo? É uma lei pétrea, uma lei imutável, uma lei do amor. Você prefere ficar infringindo do que abraçar a lei do amor. Você prefere sofrer do que buscar a paz dentro de ti.
Então vamos refletir um pouco sobre nossas vidas, perceber, se perguntar e responder a si mesmo, vale a pena cultivar esse sentimento do rancor dentro de si? Vale a pena manter esta inquietação? Ou será melhor um outro caminho? Como diz Jesus Cristo, se tem algo contra teu irmão, vá enquanto tem oportunidade nesta vida e reconcilia-te com ele a sós. Depois volta e oferece o teu sacrifício no altar. E eu não tenho exemplo maior do que o Cristo. Como Joana de Ângeles amorosamente lembrou, Jesus Cristo foi crucificado. Jesus Cristo teve um abandono dos seus seguidores, dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Alguns até o negaram. Ele foi açoitado, injuriado, apedrejado, crucificado, incompreendido. E mesmo assim não guardou rancor de nenhum deles, muito pelo contrário, pediu piedade por eles. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E ao retornar, dos 3 dias depois de seu desencarne, ele voltou para os braços, abrindo os braços amorosos para os apóstolos e oferecendo novos ensinamentos, com alegria no coração. Então vamos olhar para o Cristo, que é um grande exemplo, e vamos praticá-los, esses mesmos exemplos em nossas vidas, o tempo todo. Não vamos odiar, passar mais uma vida, mais uma encarnação, guardando esse sentimento. Você consegue vencer. Deus não dá um fardo maior que suas forças, basta você ter a força de vontade, o querer. Muito obrigado, meus irmãos. Tenham mais um excelente dia, muita paz, muito amor em suas vidas. Até a próxima, que assim seja.